E sempre tive com Santa Rosa no coração. Ai, que vida boa que era, menina. O que eu mais gosto de Santa Rosa é o acolhimento. Aqui é uma cidade que existe muitas pessoas de bom coração. Acho que todo mundo que morou lá, ninguém esquece dessa época, não. O senhor gosta de viver aqui, então? Eu amo. Eu amo. Santa Rosa de Viterbo. Quem nasceu tem gratidão. Quem chegou permanece. Quem partiu volta. Aí voltei para São Paulo, mas sempre com a ideia de eu volto para Santa Rosa. Saí daquela vida louca de São Paulo, né, e vim para essa paz. Sempre gostei de lugares mais tranquilos, beira do rio, mato, campo e não shopping. Não shopping. A minha mãe é santarrosense. Ela é nascida aqui, meu pai em Cravinhos, e ainda muito pequenos nós viemos, eles voltaram para Santa Rosa, onde eu fiquei até os 18. Aí ele vivia de vender frutas, trabalhou bastante lá na oficina do Balo, que é ali onde é o Bradesco hoje. Tirava areia no porto, de vez em quando a gente ia para lá. No Porto? Onde é? No Rio Pardo. Ah, tirava areia do Rio Pardo. No Rio Pardo. Tanto que uma vez ele queria nos levar para morar lá no Rio Pardo. É? Eu me lembro, nós estávamos lá, ele foi ver a casa. E que ele queria morar, nós chegamos lá, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Aí ele desistiu da ideia. Que bom! Ótimo, não foi bom. Ele desistiu, aí nós continuamos aqui. A gente morava numa vilinha do Titarelli, ali em frente ao Dermani atual, que antigamente era a Casa do São Luís. E ali a gente ficou até que ele adoeceu e faleceu. Ficávamos ali, o Morumbi era meu parque de diversão, que ali era o pasto do Titarelli, né? Só árvores, matos, onde a gente brincava. Uma das coisas que marcou é que, coisa de criança, eu saí pulando em moitas de capim e eu caí em cima de um garrafão de 5 litros quebrado, né? E aquilo assim, você machucado e correndo para não apanhar. É uma coisa que eu morria de medo, era o Sr. Chico Pereira, ele mora naquela rua ali onde hoje é a Secretaria da Educação, era uma casa logo abaixo. E aí você ia, era o único que aplicava injeção na cidade. Aí ele tinha uma espiriteirazinha que punha fogo, tinha um estojinho, colocava tudo da injeção ali dentro para esterilizar. E Deus tenha misericórdia, porque aí isso ocorria, né? Sem essa tecnologia de hoje. Nossas brincadeiras eram ali em frente à estação e eu ainda cheguei a andar de trem. Sério? Andei de trem, ainda sou do tempo de que ainda tínhamos a linha do trem. Então o que a gente mais gostava era quando descia fora da cidade. Nós saímos lá para o lado do Córrego das Pedras, tinha os sítios. A gente sabia onde tinha cada tipo de fruta, manga, goiaba, marmelo, ingá, a gente sabia onde tinha pé de tudo. Eu andava sozinho, com uns 10, 12 anos de idade, 1h30, 2 horas mata dentro, sozinho. Para passar o final de semana no sítio. Para brincar, para ficar lá, para divertir. Mas como criança, a coisa mais gostosa é porque não tinha quase casa em Santa Rosa, né? Quantos fechos de lenha eu busquei aqui no Nova Roma. O teto era mato, Roma, Monte Alto, as coabes. Nós tínhamos as festas de reis ali do Bastião Rosa, que eu me lembro que a gente descia numa mata para chegar lá. Nossa! Né? A Morumbi era pasto, o filtro era só até a Pernambuco, não existia aquela parte de baixo. Ali era o campinho, né? Nadava-se no Córrego das Pedras, né? Tínhamos uns poços escondidos, tomava-se água do Córrego das Pedras, nunca fez mal, né? Então era tudo muito saudável,
Nossa. Tudo muito saudável. Mesmo. É uma infância, assim, de deixar inveja para qualquer uma dessa meninada hoje. Não inveje essas meninadas que ficam no tablet, no celular. Nosso brinquedo era peão, aqueles filtros de óleo, a gente punha um arame dentro e saía rodando pela cidade, rodar pneu, entende? Onde ia estava rodando aquele pneu, puxando aquela coisa, peão, bolinha, gude. Era diversão, era tudo que tínhamos. Frutas não nos faltava. Tinha para todo lado e onde você ia nos sítios, eles deixavam você. Deixava pegar. Assim, porque sobrava, perdia. As mangueiras no meio do pasto. Você ia lá e podia pegar desastres. Só correr das vacas no meio do pasto. Mas foi uma infância difícil, mas saudável. Mais saudável. E naquela época, Santa Rosa tinha uma média de 8.000 habitantes. Muito pouco. Ainda era muito, muito pouco. E as pessoas confiavam uma na outra. Ainda era aquela época de que você chegava, não tinha ainda maldade, era tudo na confiança. As É. pessoas gostavam. Falando um né? pouco de escola, você começou no Teófilo. Sim, eu comecei no Teófilo, repeti um ano. Você repetiu um ano? Foi quando tio? ele faleceu, acho que me deu um branco, acho que alguma coisa. Mas depois disso, era aluno de destaque nas turmas. Sim. Quando eu entrei no Conde, né, era calça cinza, cinto preto, camisa branca com o logo da escola, sapato preto e meia branca. Até a meia eles controlavam. E para entrar na escola, tinha que levantar a calça para a inspetora ver que estava de meia. E as meninas eram no mesmo, só que não era calça, era saia. Uma saia. Um Nossa. cinto vermelho, mas a blusa branca. E se não tivesse uniforme, não entrava. Por meio ponto, Não passava. não passava. Entende? Então nós tínhamos que nos esforçar muito. E valorizar muito, né? Porque não era todo Muito. mundo que conseguia estudar. Não. Porque ou não tinha condição mesmo de ter o tempo de estudar, ou tinha que sair para trabalhar também. Sim. E tínhamos a admissão, né? Que era um exame classificatório. É. Se você não passasse, você tinha que aguardar o ano seguinte para tentar o exame novamente. Fiz o Conde, não tínhamos o terceiro ano aqui em Santa Rosa. Aí eu tive que fazer em São Simão, então viajávamos todos os dias. Eu, Eliseu, Jones e o Sérgio Murado, nós os quatro viajávamos todos os dias Para ir para fazer a escola em São para fazer o Simão. terceiro médio, Ciências Físicas e Biológicas. Olha só. Né? Porque aqui ia até o segundo ano só em Santa Rosa. Sempre queria, porque como nós éramos assim, muito humildes, né? Então as pessoas quando perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Como hoje pergunta. Fala, professor do quê? Matemática. E você via aquele olhar de deboche. Ah, tipo, Você via, que aquela época a professora ainda era valorizada. Então as pessoas diziam, quem? Você que não tem nada, vai. vai ser né? professor. Ninguém acreditava. Não acreditava. E você provou. Mas eu sempre acreditei. Né? Sempre almejei chegar. Terminei o terceiro ano. Aqui em Santa Rosa cheguei a alguns trabalhos. Eu não queria cortar cana, jamais. Né? Não tínhamos serviço. Ou ia trabalhar na malha, que eu cheguei a trabalhar num caminhão de almoço, que levava almoço para a usina, né? E algumas vezes catando goiaba, para ter algum troco. Tinha o cinema, Tinha cinema em Santa tinha Rosa, cinema, verdade. tinha trem. Né? Hoje nós vemos que o que essa garotada faz na cidade. Eu com 17, na véspera de fazer 18, fui colocado fora do cinema pelo delegado, porque o filme mostrava um parto. E eu queria ver um parto. Hoje as crianças veem na televisão ou no YouTube. Mas eu fui posto fora porque eu era quase que 9 horas da noite. Eu falei, mas doutor, eu faço aniversário meia-noite. Ele falou, mas você ainda não tem 18. E o que você ia falar, né? Eu saí morrendo de medo. Não que a gente não bagunçava ali no começo da Rio Branco, entende? Mas era brincadeira de meninos, era tentar pegar a Bill na casa da dona lá do Solezinho. Então a gente estava tudo pendurado, pegando, ela saía aquela meninada correndo, entende? E sempre tive com Santa Rosa no coração.
Então a ideia era construir alguma coisa em São Paulo para voltar para Santa Rosa. Olha, quando eu fui embora, a minha vida estava aqui. Meus colegas, amigos, não eram nem colegas, era tudo que eu tinha. E eu em São Paulo, quando fui, chegava até a chorar de saudade, de vontade de ficar daqui, a turminha, e não tinha celular, não tinha nada. Era quando queria falar com alguém, ele escreveu uma carta a eles. Aí eu me chateei, falei, não vou mais em Santa Rosa. Em 93, eu vim passear e acabou dando certo, comprei aquela casa ali no Filtro, né? Que a Marinete me ajudou muito, coincidiu, deu certo, aí compramos, e desde então aí meus filhos vinham passar as férias de janeiro e julho aqui em Santa Rosa. E aí a gente começou a ter novamente esse contato aqui Com a cidade, com a Santa né? Rosa, com a cidade. E a casa foi assim, ela foi sendo um ponto de apoio para muitos depois. Para o meu tio que estava sem ter onde ficar aqui, que ele também não queria ficar muito lá. E assim foi gostoso, porque a gente nunca falou é meu. Eu sempre pensei é nosso. E aí os parentes de lá vieram, ficaram ali. Aí meu primo ia construir a casa dele, acabou também ficando lá. Né? E aí quem mais? Você foi ficar lá, teu pai também acabou ficando lá um bom tempo. Aí depois foi a tua tia, depois tua mãe. E depois ainda vieram outras pessoas que ainda ficaram lá na casa para poder se reerguer e construir a sua. Sim. Santa Rosa sempre de coração aberto e nós para recebê-los. Né? E depois daquela casa, em 2006, foi praticamente quando eu saí da empresa, que compramos aqui a chácara. Aí a gente fez essa outra aquisição, que também continuamos aqui, né? Assim, a receber, a ter o nosso cantinho. Voltaria novamente, né? Se eu estivesse por lá. E se eu precisasse voltar para São Paulo, só se por uma extrema necessidade. Né? E eu digo, sempre volte para onde você saiu. Tive bons momentos aqui em Santa Rosa quando criança, ótimos. Tive maus momentos, más recordações, muitas também. Pegue de tudo, tire o que não é bom e curta aquilo que fez bem. E hoje, do que eu tinha, hoje eu me sinto assim privilegiado. E eu sempre tive boas recordações da cidade, né? Da Maria Fumaça, né? De estar ali. Sempre tive a vontade de voltar, ou aqui para a chácara, ou lá para a casa do Filtro, né? Por onde a gente tivesse o espaço, que era assim, quando eu aposentar, porque eu me aposentei primeiro da empresa, em 2006, vim para Santa Rosa, trabalhei um ano no Salustiano, aí voltei para São Paulo. Mas sempre com a ideia de eu volto para Santa Rosa, porque eu aposentei da empresa e continuei na escola. E eu aposentei na escola dia 1º de abril, me mudei dia 1º de junho. Mais rápido Não foi possível. mais rápido, antes que ela desistisse. Né? Sempre quis vir. Sempre, era a meta, porque sair daquela vida louca de São Paulo, né, e vim para essa paz. Sempre gostei de lugares mais tranquilos, beira do rio, mato, campo e não shopping. Não shopping. Dizem que Santa Rosa é um pedacinho do céu. Então, Inhumirim deve estar mais perto ainda. Margarida, Melinas, né, Amélia? Não tem mais um Melinas. É? É Margarida Simeonato só. Não tem. Margarida, Simeonato, Vilas Boas. Eu tinha um Bilina primeiro, mas tiraram, por isso que eu falei um Bilina. Tiraram pro meu casamento. Eu queria chamar um Bilina Simeonato. Aí eu tinha um Bilina Margarida. Mas como me tiraram um Bilina, eu fiquei com o nome de Margarida só. E quando eu estava na escola, eu lembro que a professora, Dona Elvira Berres,
cortava uns cartãozinhos de papel assim, escrevia assim, Umbelina, que era para mim aprender o meu nome, né? Aprendi meu nome e tudo, e aí? Tiraram a Umbelina fora, tiraram meu nome, aí eu fiquei chamado de Margarida. Aí falei para Mélia, quando eu morrer aqui, você não me dá o meu nome direito, porque ninguém me conhece aqui por Margarida. De jeito nenhum, é Dona Beli. Dona Beli. Dona Beli. Todo mundo te conhece como Dona Beli. E a minha infância foi bonita e foi trabalhadeira. É. De menina, quando passava o trem aqui, ele ia buscar roupa que minha mãe lavava, minha mãe era lavadeira, né? Lavava roupa assim, desde para a família. E eu queria buscar roupa. E o trem era na hora do trem. Eu ia passava aqui às 9h40. Eu ficava parando, olhando para passar. E eu ia sempre fazendo a malha. Aham. Quando eu fiquei mocinha, e eu e a minha prima lá, o trem passava aqui às 4h40 da tarde, né? Pegava o trem fazendo a malha, chegava lá, a gente dormia lá, vinha no outro dia, nossa, rapaz, um gosto para nós. Chegava ali em Santa Rosa, dentro do trem, a gente tinha aquele mocinho bonitinho, brigava com os meninos, né? Ai, que vida boa que era, menina. Com 7 anos. Com 7 anos. Aqui em Umirim mesmo? E como que era a escola naquela época? A escola aí, antigamente, onde é o salão ali, era dividida, né? Tinha a escola do terceiro ano e a escola do primeiro ano. E tinha um recital de 7 de setembro que falava assim, hoje acordei bem cedinho, você também acordou? Também saí do meu ninho quando mamãe me chamou. Às 10h fui vestido e tratei logo de almoçar. Ora, não quero chegar tarde no nosso querido solar. Aí eu vou lá, sua, né, junto, né? É de fato, bela festa, como essa igual no serviço. Viva após do novo dia, viva após do novo dia, viva o 7 de setembro. Nossa, você não lembra só a sua parte, você lembra a parte das suas amigas Nossa, também. lindo, lindo, menina, muito bonito. Quando eu falava dos meses, né? Eu sou meio de fevereiro. Eu estava no meio ali, mas não lembro da outra. Parece que tinha 12 meninas. Rodava a roda, então. Aí uma falava assim, logo no primeiro dia, enganando mais de 1000, e que todos saberia quando chega o mês de abril. Aí cantava, lá, 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 lá. E rodava a rodinha, né? Ai, que linda E o meu, apresentação. como era fevereiro, falava, fevereiro, meus senhores, que assim não tem rival. Sou mês de fevereiro, sou o mês do carnaval. Lá, 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 lá. Eu sou das outras, eu não lembro mais. Mas você lembra do seu e você lembra do de abril, já é uma grande Bonito, coisa. era lindo. Eu gostava muito do coisa. O meu marido era mocinho naquele tempo. Criança. Eu já era grandinho, assim, mais ou menos, né? Aí um dia ele me chamou e falou para mim assim, ô Bini, vem cá. Tinha uma cozinha aqui, que tinha um pedacinho da área, lá tinha uma sala grande. Aí ele falou, vem cá. E meu pai tinha dado uma fotografia para ele, São Antônio, né? Dele, né? Aí ele foi e falou para mim, você conhece essa fotografia? Eu conheço. O que é que você falou? Meu pai, minha mãe, meu tio, né? E eu, e essa menininha que está aqui em cima do colo? Essa menina sou eu. Você sabe que eu vou casar com essa menina? Né? Você vai casar comigo? Vou. E casamos. Namoramos pouco tempo. E já casou? Eu devia ter namorado mais, devia ter conhecido mais a vida, né? Casei muito nova. Hoje que eu me arrependo de ter casado nova, que eu não devia ter casado nova. Era vida boa, mas era meio pesada, né? Minha era mãe tinha de difícil. tudo, eles criavam de tudo. Não precisava de nada da cidade, Não. né? Vocês tinham tudo lá. Tinha tudo lá. Nossa. Só que era tudo feito em casa. Aham. O arroz, você tinha que socar o arroz. Meu pai não levava arroz na máquina. Eles tiravam toda a vitamina do arroz. Então tinha um pilão e duas mãos de pilão. Pegava a minha irmã pegava de um lado e o de outro. E lenha. Aí chegava de tarde e a minha irmã falava assim,
eu tenho que socar um pilão, tinha que socar um pilão de arroz para minha mãe. Todo dia limpar um pilão de arroz, porque minha mãe lavava roupa, ela não tinha tempo, né? E eu ia buscar um feixe de lenha. E aí eu e uma prima minha, punha o machado virado em cima, fazia o fecho de lenha, né? Amarrava bem, punha o machado com a cabeça para cima e punha aquele feixe de lenha na cabeça. Todo dia tinha que buscar um feixe de lenha para minha mãe não ficar sem lenha. Aí tinha roça de algodão, a gente ia apanhar algodão, tinha roça de milho, amendoim, feijão. Tudo isso aí eu fiz, minha. E tinha de tudo aqui antigamente, né? De tudo. Você não ia, você não dependia para Santa Rosa nada. A Fazenda Amália, Santa Rosa dependia para Fazenda Amália naquele tempo. Uhum. Nem Santa Rosa não tinha tanta coisa assim, não. Ali eu lembro quando eu era menina, que nós fomos para Santa Rosa, aqui na entrada, hoje eu não lembro mais como é que era, mas na entrada de Santa Rosa era um pasto só assim, ó. Você olhava assim, só não tinha uma casa. É só mato. Tudo pasto, aquele capim amarelo, sabe? E eu ia descendo, ia a pé, e eu, minha mãe e a afinada sogra da minha irmã, assistia a missa de ramo. Uhum. Lá em Santa Rosa. Chegava lá, limpava o pé um pouquinho, já entrava dentro da igreja, assistia a missa e vinha embora outra vez. Eu era menina, lembro disso daí. Aí falei, aqui em Mirim, eu gostava, aqui em Mirim, eu acho, naquele tempo do tinha o trem, era muito divertido, muito bom mesmo. A senhora chegou a andar no trem? Nossa, demais. Chegava o trem chegava aí 4h40, chegava aqui, o trem. Ia para Fazenda Amália, né? E quando ele vinha de lá, ele vinha lá de Santa Rosa. Quando chegava ali na cozinha, ele começava a pitar. E o dia que eles foi, foi o último dia da máquina, ai, todo mundo chorou. Vinha enfeitada, tudo de flor. Aquelas rosas bonitas. O dia da trenzinho que parou, ele chorou, mas todo mundo chorava. Todo mundo chorou, porque Todo mundo foi chorou. o dia, a última viagem dele. Não, acabou de menino depois do trem. É. Acabou. Então todo mundo juntou ali. Nossa, o apito dele que era triste. Veio porque ele apito triste. E sabia que era o último dia dele, então tudo com aqueles buquês de flor. Cada Santa Rosa puseram um buquê de flor, aqui em Mirim puseram um buquê, Fazenda Amália, né? Então a gente ficava assim, porque ele veio apitando triste. Então a turma chorava, né? Todo mundo chorou aquele dia. E depois que acabou o trem, acabou em Mirim. Eu acho que devia ter essa linha até hoje. Devia. Pior que devia. Ia facilitar muito a vida de todo mundo se ainda tivesse trem, imagina. Aquele tempo era a turma do Matarazzo, né? Matarazzo se ferrou, né? Acabou o Matarazzo, acabou tudo, né? A senhora tem algum tipo de conselho para as pessoas mais novas, os jovens que estão iniciando a vida agora? Para o pessoal aqui de Santa Rosa, o que a senhora diria para essas pessoas? Um conselho aí para a juventude. Será que aguenta? Será que adianta dar? Eu acho que o senhor devia ser mais unido, né? Parar com esse negócio de maconha, dessas bebidas, tudo que tá matando meio mundo, né? Tudo isso daí, né? Para com esse cigarrinho doido que tem por aí. Vive uma vida feliz na vida. Para continuar nossa história, voltemos ao ponto onde tudo começou. A Rua do Comércio, o início de uma cidade. Até onde eu sei, eu hoje eu sou a sexta geração, né? Porque meu tataravô veio, trouxe meu bisavô, 14 anos, né? Depois veio meu avô, meu pai. Então hoje eu estou aí na quinta geração. Até onde eu sei, eles chegaram, imigrantes, se instalaram por aqui. Não sei a forma, o que trouxeram eles para cá. Eu sei que aqui eles chegaram e aqui eles ficaram e estamos até hoje. A Rua do Comércio era a principal rua da cidade, né? E a única, eu acredito, numa época aí de 1900 mais ou menos, né? A única aqui, né? Tinha a estrada férrea, né? A ferrovia, né? Que, lá na estação. Aqui para cima, para o lado de trás que eu estou,
não existia muitas casas, eram bem poucas aqui a Vila Mendes, né? Era tudo pasto. Eu sei que dos irmãos do meu avô, Dante Rangon, ele participou da Segunda Guerra. Quando ele voltou dessa Segunda Guerra, ele se meteu a corretor de terrenos e ele começou a vender as propriedades, foi vendendo os pedaços, né? Meu avô ficou nessa propriedade que a gente está, o terreno vizinho aqui era uma casa antiga, antes de ser construída essa. Eu não sei informar certo o ano, esse tipo de coisa. Mas essa casa que a gente está, essa casa aqui, ela deve estar em média assim, de uns 60 anos, 65. Ela foi construída pelo meu pai. A marcenaria, na realidade, eu acho que já veio antes do meu pai, ela já veio do meu avô. Porque ela tem aqui hoje o barracão primeiro, tem mais de 70 anos já. Ele é mais velho do que essa casa. Porque ele é da época da casa que tinha do lado. Então, assim, eu não sei exatamente, mas uns 70 anos tem um barracão ali embaixo que ele deve ter. Foi um Daí pra trabalho mais. passado de gerações, então. Foi passado do meu. Eu acredito, começou com meu avô, a marcenaria, depois do meu pai, e agora tá eu, meu irmão, tem alguns sobrinhos que mexem nessa área, e eu ainda trabalho aqui, nesse barracão que já era existente. Eu fiz uma ampliação, coisa e tal, mas o barracão primeiro, original, ele existe ainda, trabalho nele. Até onde que meu pai contava essa história, então que eu sei alguma coisa, as primeiras reuniões assim de prefeitura, né, antes de ser município, eles faziam nessa casa. Ela tinha uma sala muito grande, tinha uma mesa enorme de 12 lugares. Então eles faziam reuniões que depois veio se tornar uma prefeitura, uma câmara municipal. Até mesmo essa irmandade foi fundada dentro dessa casa. As reuniões dessa irmandade eram feitas. Então, dentro dessa irmandade, eles só discutiam problemas hoje, vamos dizer, políticos, né? Que seria a conservação, a ampliação, a modernidade, a evolução da cidade. Então, começou tudo por eles, né? Pelo meu bisavô. Era tudo manual. E, como eu te falei, o meu avô teve trombose e perdeu e amputou uma perna. E ele mesmo fez uma perna para ele. A perna primeira que ele fez até tá ali, ó. Ai, meu Deus, tem uma perna ali. Ali, a perna que ele fez. Que ele usou e trabalhou muitos e muitos anos com ela. E na época, os Matarazzo, eles teve muita indústria aqui, né? E, por exemplo, isso daqui é um pouco de um acervo dos Matarazzo. A gente usa como para colocar pregos. Só que isso daqui é lata de óleo que era fabricado aqui em Santa Rosa de Viterbo. Então, seu bisavô, seu avô, seu pai, Isso veio de muito, né? De muito antigo. eles foram guardando e você tem até E hoje. tem até hoje. Coisas que eles usaram lá 60 anos atrás, eu uso até hoje. Para guardar os pregos. Tá? Hoje a gente usa bem menos. Entre potes e ferramentas, um pedacinho da história vive. Um deslumbre do passado, representado em objetos de imensa riqueza. Essas características, né, do antigo eu gosto muito e gostaria muito de preservar. Até o terreno é grande, eu tendo as condições, eu quero fazer algo moderno, mais bonito, com mais conforto, mas preservando a casa. A casa quero preservar como está. É a queridinha. É lógico que a gente vai Se adaptando. E vai colocar alguma tecnologia, alguma modernidade nela, mas sem tirar as características originais, né? É muito legal. Fico muito feliz que o senhor tenha essa mentalidade. Espero que mais pessoas sigam esse exemplo para Santa Rosa sempre ser essa cidade tão charmosa que ela é. É verdade. É uma cidade muito gostosa mesmo. É, sim. Aconchegante, acolhedora. O senhor gosta de viver aqui, então? Eu amo. O bairro Liliana é um dos maiores de nossa cidade, repleto de uma calorosidade e amor impressionantes. A minha história com o bairro Nosso Teto foi encantador, porque a gente viu começar
E quando foi sorteada as casas, os amigos vieram para cá, minha avó veio para cá com a minha tia e eu vinha muito para cá. Então eu tenho muitos amigos aqui. E foi pegando carinho, vendo isso ser construído. E então a gente vem vindo de uma história assim de amor pelo bairro, né? Aí era muito distante, aqui para lá, a gente vinha, geralmente dormia na casa das amigas, porque para voltar ficava difícil. E hoje eu moro aqui, vim para cá em 93 e assim, apaixonada. Quando a minha mãe comprou a casa falando, aí logo a gente vende e vai e volta para lá. Mas o amor foi tão grande que a gente comprou e ficou aqui. Vou te falar, hein? O bairro acolhedor. Acolhe bem, com a graça de Deus eu tenho o prazer de trabalhar na escola aqui, no EMEI, Najib Moussa, que é a creche Najib Moussa, né? Uns amigos maravilhosos, e aí a gente construiu uma história. E a gente participa, assim, com tanto amor, que tem a impressão, assim, que a vida vai ficando cada vez mais longa, mais gostosa de se viver, né? E eu vou vivendo, vou aqui. Mas o bairro, para mim, desculpe todos os outros que eu adoro, mas é o melhor da cidade, bairro Nosso Teto. Liliana Ortiaga Andreasa, Nosso Teto. Então... Nota 10 esse bairro. Ele era muito difícil, porque era muita terra, era um bairro bem distante da cidade, não tinha mercado, essas coisas, o povo dependia muito, antigamente tinha malha, né, e os outros supermercados. Aí com o comércio foram crescendo. Hoje o nosso bairro é um espetáculo, você vê, é um bairro todo organizado, um bairro que temos lojas, temos farmácias, né, a gente assim, passa até tempo sem precisar ir para lá. Porque aqui tem tudo, né? Muita festa nas casas, né? Era churrasco, era casamento nas casas e baile. Teve lugares aqui que fizeram bailinhos, tinha um forrozinho que tinha ali. Muitas pessoas daqui eram de Amália. Moradores de Amália, com a graça de Deus, ganharam. Alguns foram para Coab, outros vieram para cá. Muitos moradores. Eu falo sempre para eles que são casona. São casonas. Umas casas lindas, umas casas assim com carinho. Cada um que ganhou a sua foram assim contemplados por Deus. Tivemos muito preconceito, muita ignorância de pessoas mal informadas, né? Ah, você é do Teto, é do bairro Vixe, né? Você é lá do bairro do Amendoim. E aí as pessoas assim não entendiam que são todos iguais. Trabalhadores, pessoas que vieram de uma luta árdua. E com a graça de Deus as empresas foram implantadas aqui. Temos empresas maravilhosas aqui, temos a MIG, temos o Supermercado Solar, temos o Chaperini, né? Temos a Minaçúcar e ali o Somar se emprega muitas pessoas, tudo aqui no bairro, né? O bairro aqui ele é um bairro que abre as portas abertas, e as portas aqui são tão abertas que tem pessoas que vieram de fora construir a sua família aqui. Maravilhoso esse bairro, mas teve muito preconceito. Preconceito, assim, de uma certa ignorância. Mas agora foi tão bom que igualou, né? Estão tão pertinho. Pessoas de lá vieram para cá. E muitos daqui foram para lá. Agora, tudo por uma Santa Rosa melhor, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, onde mora fulano de tal? A gente sabe o nome da rua, onde se encontra. Ou a gente, para alguém que vem fazer uma entrega, pergunta, a gente fala, fica em tal lugar e tal. Graças a Deus, a gente conhece. O que eu mais gosto de Santa Rosa é o acolhimento. Aqui é uma cidade que existe muitas pessoas de bom coração. Existem pessoas assim de uma delicadeza incrível. Existem também as pessoas que torcem para dar errado, mas são minorias. Mas existem muitas pessoas assim que têm um coração. Eu sempre digo para o outro, a gente sempre dá para o outro que tem dentro do coração. Uns têm espinho, outros têm rosas, né? E eu acho que o acolhimento, o carinho, saber quando vem alguém de fora, não tem nada. Assim, um dia, se durar um dia, se reúne, já ajuda aquela família. Então aqui, somente esse bairro, ele é acolhedor.
Para retratar a amada Fazenda Malha, usamos nossa curiosidade e imaginação. Resgatamos as memórias, pois entendemos que só quem viveu realmente sabe. Sou a Vitória, né? Eu nasci em Minas, Arceburgo. De lá eu casei e vim para Malha. Eu sou Dolores, filha da Dona Vitória. Nasci em 63, nasci na Fazenda Malha. Morei lá até os meus 15 anos, eu me lembro, até 15 anos. Eu nem sei como que aconteceu isso, viu? Foi um milagre, porque de Minas vim para cá e morei tantos anos, né? Aqui eu tive meus filhos, cresceram, estudaram, virou gente. E quando a senhora morou lá na Fazenda Malha, o que você fazia? Eu estava pensando. Quantas pessoas, mais ou menos? 70. 70 pessoas. A senhora cozinhava todo dia? Todo dia. E você ajudava? A gente ajudava, Todo era só mundo família ajudava. mesmo, né? Era eu, minhas 3 irmãs e minha mãe. Ia pro fogão a lenha, lavava aquelas panelas enormes, né? A gente servia, além das marmitas que a minha mãe fazia, né? Que os caminhoneiros vinham buscar, a gente entregava alguma coisa na fermenta na época, né, mãe? Era assim, gente, era muita comida. Muito serviço Muito também. serviço. E todo Era dia? muito bom. Todo Todo dia. dia a mesma luta. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Além disso, tinha escola, né? Eu estudei lá também até a 8ª série. E tinha um hospital, farmácia, dentista. Na época era o seu Agnello, que era dentista nosso. Foi uma época muito boa. As amizades, assim, nossa, eu tenho as minhas amigas daquela época, até hoje a gente tem amizade. Muita lembrança boa, muito. Um tempo muito bom. Tinha baile, tinha carnaval. No quiosque também tinha discoteca, né? Quando acho que o Grêmio não funcionava, tinha discoteca do lado, era de madeira, era muito chique. Era muito gostoso. Depois teve o clube também, de piscina, né? Gente, era assim, ó, vamos falar, é uma coisa de louco mesmo, viu? A gente nem imagina algo assim hoje em dia, Não, né? vocês não imaginam, porque nos tempos que a gente vive hoje, né? Lá atrás, nossa, era uma fortaleza, né? Era muito bom. Acho que todo mundo que morou lá, ninguém esquece dessa época, não. Lá eles cresceram, estudou, fez Senai, tudo por conta da firma. Tudo por conta de Amália. Meu pai trabalhou na cocheira. A gente fala cocheira porque era o estábulo, né, onde tinha os cavalos. Lá tinha um pomar, gente, e era assim, tinha guarda que vigiava, né? E a gente furava a cerca para roubar cajamanga. Na época tinha muita fruta nesse pomar e tipo, a gente passava dentro pra chegar na vila onde a gente morava, né? Vinha da escola, era tudo a pé na época. Como que não pega pelo menos uma frutinha? Então, ai, mas era tempo bom, viu? Muito bom mesmo. Ai, que delícia. A gente morou em vários lugares lá, né, mãe? Teve a colônia de Tábua, depois a gente morou no Lenheiro, né? Acho que Já morei em várias casas lá. umas 4 ou 5 vilas a gente foi passando, até chegar nessa que é perto do escritório, que foi onde a minha mãe foi a última, né? Essa foi a última. Que abriu a Que é pensão. onde abriu a pensão. Quando foi despedindo as famílias, tudo para vir para aqui, para Santa Rosa, muita gente ficou até doente. Imagina, a senhora mesmo deve ter estranhado muito. Nossa, porque eu vim para Coab, né? Saí da fazenda para vir para Uma Coab. casa né, enorme, né? Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Tinha de tudo. E de repente você perde tudo, porque você não ia ter mais nada daquilo, né? Ah, no começo sentimos, né? Muita falta. Eu não pagava nada pra morar na época, viu? Nossa, tem essa ainda, né? Vocês não Nem pagavam? luz, nem água, nada pagava. Nada, era tudo de graça. Gente,
Fiquei mais surpresa ainda. Eu imaginei que vocês pagavam o aluguel. Nada. Outra coisa que eu me lembro era moedinha de 50 centavos. A gente passava na banca da Juvelina. Tinha uma banca lá, era de madeira também. Mas a Juvelina trabalhava lá. E a gente ia lá, comprava com 50 centavos doce, um saquinho de doce e levava para a escola. E na escola servia as merendas que serve hoje, né? Na época tinha arroz doce, canjica, era tudo. Na hora do café tinha pão, leite. Ai, gente, ó. Saudades mesmo. Escola boa, os professores, você vê, era a dona Maria José. O seu Juca do cartório dava aula pra gente de matemática, a dona Heloísa. E depois que você terminou a escola lá, você ia na escola na cidade? Aí a gente, vinha estudava no Conde, né? Aí na época tinha o cinema aqui em Santa Rosa. Às vezes a gente calhava hoje não vamos pra escola, não, vamos pro cinema. Era da dona Cida. Aí a gente ia, era pertinho, né? O Conde era aqui, virava a rua, descia, já era o cinema. Então não tinha como alguém pegar nós escondidos, né? Saudades dessa Saudade, época, né, mãe? Muito. Se Saudade. falar, vamos voltar pra Malha, a senhora voltaria hoje? Nossa, correndo, como né? voltava. Até eu voltaria, nossa, pra fazer meus netos viver tudo que a gente viveu, né? Engraçado que naquela época a gente não fazia festa em casa, né, mãe? Era porque tinha muita coisa pra você. Você não precisava fazer festa em casa, né? Tinha. Não sei, era, sei lá, era uma Os comunidade carnavais. e era tudo, né? Eu imagino a gente que ia pro Tudo quiosque, junto e misturado. sentava naquelas mesinhas do quiosque. Nossa, era todo sábado e domingo, que gostoso, gente. tinha coisas pra fazer, tinha entretenimento pra É. vocês ali. Foi bom enquanto durou, né, mãe? Gratidão, né, por ter conseguido viver Viver lá, passado esse tempo lá, né? É. Foram anos. Foram anos. Tamanho privilégio é viver aqui. E talvez só se entenda tal bênção com o depoimento de quem já viveu em outro lugar. No meu caso, começou a vir mais visitar a cidade, etc. E eu comecei a desejar querer morar aqui. Então a gente começou a, na verdade, muito mais eu do que ela, pensar nessa migração. Então eu falei, poxa, é possível a gente sim morar numa cidade menor, né, sair da loucura daquela cidade grande que a gente morava na região da Grande São Paulo. Então eu comecei a plantar sementinha. Por que não morar numa cidade menor, criar nossos filhos, ter a possibilidade de ter uma vida mais simples, com contato de terra, areia, etc. A gente ficava meio que preso dentro da cidade grande. Essa questão de criar o filho num ambiente desse é muito mais rico do que num ambiente de uma cidade grande, né? Porque, queira ou não queira, você é limitado a ter esse contato direto com a natureza. Eu relutei, né? Eu sempre gostei muito mais de sair, sempre, todo final de semana, vamos fazer alguma coisa, vamos para algum lugar. Shopping, né? Shopping, principalmente. Então, quando ele falou, vamos para Santa Rosa, eu, tá louco? Vamos fazer o que lá? Mas aí a gente foi conversando, a gente começou a vir mais. E aí, quando planta aquela semente, você também começa a se abrir para a possibilidade. Então eu falei, poxa, vou me permitir, sei lá, ter uma nova ótica sobre isso. E aí veio pandemia, né? A gente já falava sobre mudar. E aí veio pandemia. E foi onde deu muito mais aquele estalo, no sentido de, poxa, se nós tivéssemos espaço, nossos filhos não precisariam ficar tão trancados como eles estão. Se nós estivéssemos em Santa Rosa, por exemplo, como chegamos a vir trabalhar um tempo daqui e tudo mais, e as crianças, elas não eram limitadas a ficar dentro de casa. Ali, né? Então foi mais leve. Teria sido mais leve passar aí o período de pandemia sem duas crianças ali trancadas, confinadas, com 2 adultos trabalhando. Putz. Então teria sido mais leve. E aí foi onde, principalmente, deu aquela viradinha também de chave. Não, vamos. Também preso numa caixinha, né, de
que era uma casa dentro do condomínio que não tinha acesso a nada. As crianças ficavam ali o tempo todo pedindo, né, pra gente, eu quero sair, e não podia. Né? Sim, Aqui não, entendi. aqui tinha um quintal, tinha as galinhas, sabe? Tinha todo um espaço para que eles pudessem ficar, né, o tempo todo ocupado. E lá em casa a ocupação era celular, televisão. Ficou um ambiente não saudável, né? Vamos dizer assim. E psicologicamente ruim, tanto para as crianças quanto para a gente. E quando eu vim para cá, eu achei assim muito interessante o fato de ser uma cidade pequena e com um comportamento mesmo de, não digo de antigamente, mas uma cidade que assim, as pessoas muito mais próximas, né? Então todo mundo conhece todo mundo sabe que fulano é filho de não sei de quem. E digo mais, tá? Ele sai na rua, ele adora sair na rua. Boa tarde! Bom! Ele adora. E aqui o engraçado era isso, né? As pessoas vinham, você é filho de quem? Né? Você mora aqui? Você não é daqui. O que vocês estão achando da infância das crianças aqui na cidade? É muito melhor, muito. Eles fazem muitas coisas aqui, coisas que eles não teriam a possibilidade de fazer lá. Por exemplo, o Dani tá na Casa da Cultura, tá fazendo aula de percussão, já tocou aí com a Sinfônica, já fez algumas, já faz parte da Sinfônica, então ele muitas vezes aí a gente acompanha ele nas apresentações, que é uma coisa que ele não teria o acesso, assim. Essa infância que eles estão tendo, eles mesmos falam que eles não querem ir embora. É engraçado falar isso, que é uma coisa que eu falo, que é a proximidade, né? Por exemplo, onde que a gente morava, o Daniel estudava no colégio, que era 2 ruas debaixo de casa. Mas os amigos dele, um morava numa cidade vizinha, a outra morava numa outra cidade vizinha, para vocês entenderem a dimensão de como que é São Paulo. Tudo muito longe. Tudo muito longe. As pessoas, então, assim, para estudar uma escola boa, a gente, graças a Deus, tinha acesso a uma escola boa perto de casa. Mas uma outra criança tinha que atravessar a cidade. Né? E aí, para você marcar algo, né, para uma criança em casa, né, tinha que casar a agenda do pai, o pai tinha que levar, ou a gente tinha que buscar. Então era tudo parece muito distante. E quando você vem para cá, que é tudo muito perto, o acesso é muito bom, tem essa questão do acesso mais social, gratuito, que no caso da orquestra, tem a fanfarra que ele está participando também. Ah, que legal. Né? A Laura, por exemplo, fez aula de pintura também lá no Guri, né, que foi gratuito. Então, assim, tem todo uma facilidade que lá, não que lá não tem acesso gratuito a cursos, etc. Ou espaços que fornecem isso. Até tem, mas de alguma forma você não consegue levar, ou você fica numa lista de espera que nunca é chamado, né? E quando você não consegue levar, porque a gente trabalha. Tem que sair, né, vamos dizer assim, do horário de trabalho para poder levar. Aqui o Daniel pode ir sozinho. É muito perto. Ele pode pegar a bicicleta e ir sozinho. Então, quando que lá em São Paulo ele pode pegar a bicicleta e ir para um lugar sozinho? As pessoas sempre falam assim, não, mas no interior não tem nada, né? Você não vai sair, não vai ter, sei lá, as festas que tem aqui. Eu costumo brincar que aqui a gente é muito mais ativo do que lá. Porque lá tinha as grandes festas juninas, tinha a festa no centro, mas era tudo muito cheio, a gente falava, não, vamos no último dia que é mais vazio, é melhor. Né? Algo nesse sentido. Aqui, toda quinta-feira tem a feirinha, né, que é gostoso, um ambiente bem legal para você ir, comer um lanche, ficar lá, escutar uma música. Né? Tem a feirinha de manhã no sábado, vira e mexe tem algum evento na cidade. Sim. Então tem sempre alguma coisa para fazer que movimenta a cidade. Né? E aí eu costumo dizer assim, aonde que isso aqui é parado? Parado para quem quer ficar dentro de casa. E muita gente achou loucura vocês virem pra cá? Sim. Um monte. Você tá louca? Você vai fazer o que lá? Mas e seus filhos? Vão viver. Foi bem essa resposta. E seus filhos? Vão viver. Porque assim, a vida não é isso, é um eterno aprendizado. A gente tá aqui para aprender, tá aqui para viver, então vamos viver. Mudando a perspectiva Mudando a perspectiva sempre. Então assim, não dá para falar que, poxa, você indo para lá vai ser mais difícil, não vai conseguir emprego, ou sei lá, não vai conseguir ganhar bem, que algumas pessoas falam isso. Você trabalha em São Paulo, você ganha bem, trabalha no interior, você não ganha bem. O que também é relativo. É relativo. É muito relativo. Lá você ganha mais, mas gasta mais. Vive menos. Vive menos.
Rolou muito isso de, mas vocês vão diminuir o padrão de vida e se fosse, qual o problema? Eu não troco, por exemplo, a vida que a gente tem hoje para a vida que a gente tinha lá, de jeito nenhum, né? Só que tem gente que também tá tudo bem, do jeito que eles gostam daquilo, então tá ótimo. Pra gente não, é diferente. A gente mudou muito. Continue assim, né? Continue assim. Que aí não vem todo mundo pra cá. Não precisamos fazer tanta propaganda, né? Não. Eu falo que o paraíso é aqui, só quem pode ver no paraíso são algumas pessoas que são selecionadas. E não vem estragar o paraíso. Não vem estragar aqui, não. Pra gente, assim, foi muito legal, de verdade. E deu tudo certo. Gente. Graças a Deus a gente foi pra cá. Né? A gente está vivendo uma vida muito boa. Né? A gente espera se manter bastante aqui na cidade. Né? Não temos planos de ir embora. A gente fez muita amizade já aqui na cidade. Né? Muito legal. A gente foi bem acolhido. Né? No comecinho a gente estranhou um pouquinho, né? A questão do ritmo, né? Um pouco diferente. Até as pessoas também conhecerem a gente de fato, ficou um pouco cismada no começo. Isso é normal. Mas depois que viram que a gente era do bem, né? Aceitaram. Aceitaram muito bem. Hoje a gente se sente bem mais ambientado, né? Sim. Lá em São Paulo era tudo muito corrido, né? Que nem as pessoas sempre falam que tem de tudo em São Paulo. Mas é tudo mais dificultoso, porque é tudo... Mesmo as coisas perto, tem muito trânsito. Você tem que pegar, às vezes, para ir num lugar que é a 50 quilômetros, você tem que pegar, às vezes, três tipos de transporte, que é trem, metrô, ônibus. Então, acaba sendo desgastante. Então, eu já vinha, assim, sentindo esse desgaste, né? E quando os meninos começaram a ir para a escola em outra cidade, né? Eu percebi que eles também se sentiam desgastados, né? Porque aí eles tinham que pegar a van, demorava muito, o percurso era de mais de 1 hora, eles ficavam 1 hora e meia dentro da van. Então isso eu comecei a perceber que não era só cansativo para mim, mas que para eles também, né? Sem contar assim, que lá a gente passeava bastante, mas eles não podiam brincar na porta de casa sozinho, porque era perigoso. Então assim, eu não tinha confiança de deixar eles brincar na rua. A escola do bairro não tinha condições deles estudarem, por isso que eles estudavam em outra cidade, né? Então isso tudo me levou a tomar a decisão de vir para o interior. O fato deles irem para a escola de bicicleta, assim, é muito gratificante. Muito legal, muito gostoso, é uma liberdade imensa, que não teria jamais em São Paulo, entendeu? Então, toda vez que vinha passear, aquela festa, né? Aquela alegria. Eles gostaram muito, sempre gostaram muito de vir para cá, tanto que as férias de escola, eles sempre ficavam aqui. Né? Eu tinha que trabalhar, ficava lá, mas eles ficavam aqui, passavam as férias aqui, gostavam muito. E aí eu comecei a ver essa liberdade que eles tinham aqui, né? E assim, eles se adaptaram muito fácil aqui. Tem o primo deles que eles gostam muito, então eles sentiam muita falta deles. Eu sentia muita falta dos meus pais, da minha irmã, né? De estar com os sobrinhos. Então tudo isso foi cada vez estreitando mais os laços para a gente vir para o interior. Então a gente veio a princípio com como se fosse para ficar de férias, né? 1 mês. Mas já era definitivo. E assim, a gente vinha esperando esse momento já fazia tempo. Aí eu não contei para minha família, a princípio eu deixei para contar aqui. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, eu vim de vez agora. Tem de tudo aqui. Tudo que a gente precisa tem aqui. E é muito mais rápido. Porque o que antes eu gastava para ir numa lojinha, por exemplo, ou no mercado, eu gastava quase 1 hora para chegar no lugar. Hoje eu gasto 5 minutos. É meio estranho, porque eles perguntam de que família você é, de onde que você veio, né? Então, assim, isso a gente não tem em São Paulo, então é um pouco estranho, sim, ainda estou me familiarizando ainda. Eu mesmo senti bastante impacto da diferença dos dois mundos, né? Que lá, por exemplo, eu chegava em casa, que nem eu falei, ficava assistindo TV e só isso. De final de semana a gente fazia o escoteiro, que aí foi um meio que minha mãe achou pra gente ter mais convívio com o ambiente, assim, tudo mais. Só que vindo pra cá é totalmente diferente, né? A gente passava as férias aqui já, então a gente já sabia um pouco do mundo daqui. Mas querendo não morar aqui mesmo, é muito diferente do que só passar as férias. E
ter essa liberdade de ir, vir, de ter a tranquilidade de sair de casa, esquecer o portão aberto e voltar e tá tudo normal, é muito reconfortante, sabe? E, querendo ou não, a minha infância não teria sido tão boa morando em São Paulo, assim. O calor eu estranho até hoje. É muito quente aqui, muito quente mesmo, assim. São Paulo é a terra da garoa, né? Então, mesmo lá nos dias quentes, ainda não é tão quente que nem aqui. Então, isso até hoje eu estranho bastante, é muito calor. E uma coisa também que até me assusta um pouco é os besouros. Muito besouro. Agora até deu uma diminuída, mas assim que eu cheguei tinha muito besouro. Os besouros forravam a rua, assim, na época de besouro. A gente colocava ele dentro do lixo, eles levavam o lixo. Então, isso foi, assim, assustador. Uma coisa muito boa em Santa Rosa, manga em todo lugar. Mas a gente estranhou. Quando a gente chegou, falou, nossa, quanta manga. As pessoas pegando manga, assim, na rua, na calçada, na ciclovia. Eu falei assim, gente, manga em todo lugar. Pode pegar? Sim, pode, gente. Eu recomendo vir. Venha rápido. Corre, gente. Porque a paz que tem aqui, a tranquilidade e a segurança não vai achar em outro lugar. Em São Paulo não se acha. Então, é um lugar gostoso, tem de tudo. Tem lugar para passear perto. É perto de São Paulo. Então, eu recomendo muito que venham. Venham ser felizes e ter a tranquilidade e a paz do interior. Dos sítios e fazendas surgiram a nossa história. Meu pai, minha mãe, essa é a Sofia, aquela que está com 103 anos. É a mais velha, certo? Ainda está vivendo aí. Nossa, vocês eram quantos irmãos? Acho que é 10. 10 irmãos? Nossa. 7 homens e 3 mulheres. E a mais velha, que é a dona Sofia. A Sofia está aqui, ela está aí ainda. 103 anos. É muito impressionante, né? É interessante, né? O meu avô, ele falava que para cá tinha terra, as terras para cá, mas estava barato para comprar, tal. Aí eles vieram e negociaram terra para cá. Os filhos e as eu vim para cá, com meu avô com a família. O pai sempre foi lavrador, ele gostava de plantar. Aí ele partiu para o algodão. Aquele caminhãozinho que tem lá, tá cheio de algodão. Ele formava algodão. O primeiro caminhão da cidade. O primeiro caminhão foi que veio para cá, foi meu pai que comprou. A Chevrolet Ramona, 1918. 1918, meu Deus. Esse caminhãozinho. Cheio de algodão. Ai, vocês plantavam algodão e vendiam? E ele plantava algodão. Ai, que gracinha essas fotos. O caminhão da região foi dele e do Nininho Pedrestre. Esse caminhão da Primeiro cidade. caminhão da cidade. Não era nem cidade ainda, né? Não era município. Era município, era distrito, né? E essa aqui é a foto do meu pai quando era pequeno. Ai, que legal, que bonitinho. Isso Era aqui. bonito, né? Isso Nossa, aqui era na fazenda de vocês. Essa Era. foto aqui. E aqui é a escola. Lá a escolinha que nós E as estamos. crianças que iam na escola. Vocês construíram uma escola na fazenda? Lá na fazenda, essa casa que nós fomos criados lá. E a criançada de toda a região ia lá estudar lá, porque não era longe da cidade. Isso. Você estudou até o 3º ano? Lá no Ele sítio. fez o quarto aqui. No Ah, e você vinha pra cidade pra fazer a escola? Ia a cavalo. A cavalo? E era longe? 5 quilômetros. 8 quilômetros. Uns 8 quilômetros. Nossa, imagina, todo dia ia e voltava a cavalo. Todo dia. E aquele tempo não tinha capa nem nada, se chovia, molhava tudo. Não tinha plástico. Não Não tinha tinha nada. plástico. E você ia pra escola, fazia chuva ou sol, o senhor ia pra escola? Não sabia chegar molhado, aquela coisa. É um saco de estopa que punha nas costas. Pra não molhar? Nossa, era difícil, né? Foi difícil. Ai, mas você também passou um tempo na infância na fazenda antes de mudar. Então, uns 8 anos. Né? Você lembra bastante Lembro. coisa? Era gostoso? Nossa, muito bom.
lembro. Era pequenininho aí, ó. Pequenininho aí, que eu lembro que eu tinha escola aí, eu não queria ir na escola, porque escola para mim não era novidade, era dentro de casa. Então, eu era pequenininho, eu não aceitava. E a mãe fazia, né? Minha mãe, professora, queria segurar eu na escola, não parar de jeito nenhum. Aí eu chorava, eu apanhava. É isso aí. Estima-se que a casa fora construída em 1902. Com poucas reformas, suas características permanecem intactas. A visita traz à tona lembranças de dias mais simples e felizes. Tocar suas paredes, sentir seus aromas, observar seus objetos. E apenas imaginar toda a vida que outrora lá existia. Uma vida simples, mas cheia de fartura, pois tudo o que precisavam estava ali. Os anos se passaram, todos se mudaram. Tudo quanto é verdura você pensar, tinha ali repolho. É grande. Fácil. Pegava Tudo tinha ali. extensão, Tá uma delícia. da cana para cá, uma horta grande. Quanto que a mãe descia com a bacia e uma faca para cortar a verdura lá. Sua mãe? Todo dia. Vivemos em uma cidade esplêndida, de um povo acolhedor, de uma cultura cativante. Uma cidade repleta de alegrias, rodeada por paisagens de tirar o fôlego. Que o seu povo continue perguntando: você é filho de quem? Que as crianças continuem indo à escola de bicicleta, que as senhoras continuem com os mexericos de calçada. Que nossa memória se fortaleça, que nossa rica cultura se expanda, que a cidade cresça, mas que seu povo mantenha a mesma essência. O Monte Alto fugiu com a Vila Mendes e foram beber por aí. O Murumbi ficou invocado e a Coab ficou com ciúme. Mas depois todo mundo se encontrou num botequim lá na Vila Ranzani. Tomaram um porre federal, meu Deus do céu. Saíram abraçados, ai amor, amor, eu queria te dar o sistema solar e o fundo do mar. Amor, eu queria te dar a minha caixa de lápis de cor. Amor, 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 eu queria te dar o nosso teto e a fazenda malha.